Meu nome é Gabriela Barcelos Cury Leal, eu sou a primeira prenda da 6ª Região Tradicionalista e dentro do tema proposto pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho para a Mostra Folclórica O Folclore da Mulher Gaúcha, eu escolhi trabalhar com o tema Guardiãs da Memória Familiar. E para a realização desse trabalho eu utilizei 2 métodos de pesquisa. O primeiro foram as pesquisas bibliográficas, no qual eu me embasei na tese de doutorado Guardiãs da Memória tecendo significados sobre si, fatos e seus objetos, de Juliana Eugênia Caixeta, e a segunda foram as entrevistas com moradoras da cidade de Rio Grande. E como nós sabemos, a formação da sociedade sul-riograndense surge a partir da imigração. E essas pessoas que escolheram estas terras como lar contribuíram na construção do riquíssimo folclore do nosso estado. E mesmo o tema sendo o folclore da mulher gaúcha, é necessário nós compreendermos que não podemos estudar a mulher isoladamente. Ela está inserida em um contexto em que inclui o homem e, por extensão, toda a sua família e comunidade. E, portanto, as guardiãs da memória familiar compõem o folclore da mulher gaúcha. Mas quem são as guardiãs da memória familiar? São mediadoras que têm o papel de transmitir a história e o passado vivido, promovendo o elo entre as gerações, onde elas irão preservar, reorganizar, catalogar as fotos, assim como conservar os seus objetos. E esse hábito geralmente é atribuído às mulheres, porque nós encarnamos mais emoções e somos mais afeitas à preservação da história familiar. E esse costume geralmente é realizado pelas mulheres mais velhas da família que assumem esse papel de forma espontânea. Então, em seus pertences, elas possuem vestido de noiva, vestido de 15 anos, toalha, colchas, fotografias, cristais, álbuns de fotografias, cartas, documentos, cartões postais, receitas de família, imagens de santinhos, terços, moedas, objetos em prata, brinco, caixas e entre diversos outros. Em relação às fotos, elas podem ficar expostas nas paredes, em álbuns de fotografia, nas gavetas e até em porta-retratos expostos nas estantes. E tanto as fotos quanto os objetos, eles podem ser armazenados em baús, em caixas e até mesmo em sótãos. E quando eu realizei as entrevistas, eu percebi que o acervo familiar muitas vezes é herdado, mas ele também pode ser partilhado com outros membros da família, onde elas podem guardar desde pequenos objetos até imóveis, porque não importa o valor material, e sim o valor sentimental. E elas se tornam guardiãs da memória familiar em momentos de mudança de sua vida, quando se casam, têm filhos e até mesmo a perda de um ente querido. E eu vou falar para vocês sobre 2 entrevistas que eu realizei com guardiãs da memória familiar. A primeira é a Dila Cury, é uma senhora de 79 anos, que nós descobrimos o grau de parentesco há pouco tempo. Ela possui um vasto acervo familiar, onde parte desse acervo foi herdado, mas ela também começou o seu próprio acervo quando se casou e teve seus filhos. Em seus pertences, ela possui essa toalha. Olha como ela é pesada, então ela é muito antiga. Ela também possui algumas fotografias de seus filhos. Ela possui essa foto no dia do seu casamento, essa com seu marido e várias outras fotos. Ela também possui este baú. Ela me contou que está na sua família há muito tempo e que ele era utilizado para carregar os pertences de seus familiares em carretas durante as viagens. Ela também possui essa licoreira de cristal, que ela me contou que está na sua família há mais de 200 anos e que esse licor é sempre passado para a filha mais nova com um licor de laranja para dar sorte em sua vida. A outra entrevista que eu realizei foi com a Adriane Cury, que é minha tia, então, portanto, o acervo familiar que eu vou mostrar para vocês pertence à minha família. E quando eu fui fazer a entrevista com ela, ela encontrou uma caixa com alguns documentos e algumas fotos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em uma das passagens de Getúlio Vargas, da cidade de Rio Grande, meu avô teve contato com Getúlio e meu avô era um grande admirador do trabalho
dele. Então, após alguns dias, Getúlio enviou esse cartão para o meu avô. Apenas dias. Cordialmente agradece, com a assinatura do Getúlio. Aqui não tem nada. E também tem um endereço que é para o meu avô. E a data é de 1951. Meu avô também ganhou algumas condecorações da maçonaria, pois meu avô era maçom. Então são relíquias de família. Ou essa aqui é uma delas, para vocês verem que as datas que eles colocam são diferentes. A todos os maçons espalhados sobre a superfície da Terra. E esse aqui também, diferente, mas também é um dos documentos que ela encontrou. Essa aqui é parte da minha família. Esta senhora é Otília Ramon Baini. Esse é o meu bisavô, Emílio Curialau. E este é o meu avô, Antônio Emílio Cury, ao lado de seus irmãos. Os meus bisavós saíram do Líbano e vieram para o Rio Grande do Sul. E eles passaram por alguns países. E nesses países eles tiveram filhos e também acreditamos que eles tenham mudado de nome, porque Otília e Emílio não são nomes árabes. E a minha tia contou como curiosidade que quando ela ia visitar a sua bisavó por parte de mãe, em Bagé, ela passava por 3 rituais. O primeiro era visitar todos os parentes nos cemitérios e ainda conhecer alguns pelas fotos nos lápides dos cemitérios. O segundo era ver todos os álbuns de fotografia, onde a bisavó dela contava todas as histórias de todas as pessoas que estavam na foto de cada momento e sempre acompanhado de um bom chimarrão. E o segundo, e para encerrar a noite, escutar histórias de assombração. E para encerrar minha mostra folclórica, durante as entrevistas e toda a pesquisa que eu realizei, eu percebi que as novas gerações não têm mais o hábito de guardar as suas fotos em álbuns de fotografias. Elas costumam postar nas redes sociais a qualquer momento. E isso também se repete com os materiais, com os objetos. Eles não guardam mais pelo valor sentimental que os objetos carregam, apenas pelo valor material. Então eu acredito que esses hábitos continuarem a acontecer, futuramente não teremos mais guardiãs da memória familiar. Muito obrigada. Por que eu escolhi esse tema? Quando ele surgiu, quando o tema surgiu, o folclore da mulher gaúcha, eu fiquei um pouco perdida porque tem várias vertentes, então eu não saberia o que falar, o que pesquisar. E aí eu encontrei essa tese de doutorado, eu me interessei por ela, fui entender o que são as guardiãs da memória familiar e percebi, eu também serei uma futura guardiã da memória familiar. Então eu acredito que a gente precisa preservar esses hábitos. As relações humanas atualmente elas estão muito complicadas, então eu acho que se a gente manter a nossa essência, guardar as fotos e se espelhar nas pessoas mais velhas, eu acho que seremos seres humanos melhores. Então foi por isso, não sei se tu está satisfeito, mas eu escolhi porque eu serei uma guardiã da memória familiar, minha mãe é uma guardiã da memória familiar, foi por isso. E todos nós somos guardiãs da memória familiar. Então, exatamente. E vai ser. Eu entrevistei no total 6 pessoas. Sim, todas de Rio Grande. Todas elas guardam. Claro. Parabéns. Obrigada.